Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do Café com História. Hoje vamos trabalhar a Primeira República e abordar os primeiros 16 anos desta experiência democrática no contexto português. A Primeira República começou no dia 5 de outubro de 1910, a quando do derrubo da monarquia e o exílio da família real para a Inglaterra. Com o exílio de Dom Manuel II, proclamava-se agora a República nos Passos do Conselho, atual Câmara Municipal de Lisboa. A Primeira República seria presidida primeiro por Teófilo de Braga e posteriormente por Manuel da Arriaga. Durante o primeiro ano de existência democrática, a República procurou identificar novos símbolos da unidade nacional. Adotou como bandeira aquela que nós temos até aos dias de hoje no Estado português, que é a bandeira verde e vermelha com a esfera armilar ao centro, e como hino nacional colocou música à portuguesa. Criou-se também a Guarda Nacional Republicana para proteger o regime e ao mesmo tempo garantir a segurança institucional e, claro, a ordem pública no contexto da população. A primeira Constituição Republicana foi promulgada em 1911. Esta estabelecia a divisão dos três poderes, de facto, de uma forma independente entre si. O poder judicial foi entregue aos tribunais, o poder central ou poder executivo foi entregue ao governo e também à responsabilidade da presidência da República, e o legislativo entregue ao Parlamento, responsável da soberania popular e garante também do sufrágio direto, universal e secreto da população que agora era chamada a votar nos seus representantes. Posto isto, a Primeira República quis também separar a Igreja do próprio Estado. Destaca-se o radicalismo de Afonso Costa, político republicano e ministro agora do governo. Afonso Costa colocou, de facto, esta ideia de que era necessário combater o clericalismo, ou seja, a influência do clero junto da população portuguesa. Extinguiu as ordens religiosas e promoveu também a expulsão dos jesuítas. O ensino deixou de ter influência por parte da Igreja e passou também a ser laico. Proibiram-se as vestes talares, ou seja, o vestuário dos sacerdotes, que de facto identificava estas pessoas do clero e que agora era apenas permitido no contexto do uso de cerimónias religiosas. Os bens da Igreja foram nacionalizados e colocados ao serviço do próprio Estado. Já a nível civil, o Estado vai criar o registro que permite contabilizar a própria população e ao mesmo tempo garantir quantas pessoas viviam e residiam no contexto do território nacional. O casamento passou a ser apenas um ato civil e permitiu-se a existência do divórcio ou anulação do casamento também da perspectiva civil. Já a nível do ensino, onde se destacam as principais medidas da República, há a criação do ensino obrigatório e gratuito ao nível primário, há a remodelação dos ciclos escolares, ou seja, a divisão do ponto de vista dos vários níveis de escolaridade, e dá-se mais valor à contratação e formação de professores. O objetivo seria reduzir também a taxa de analfabetização em Portugal e melhorar a qualificação profissional da população. Exemplo disso foi a fundação do Instituto Superior Técnico para melhorar o ensino das engenharias em Portugal. E, claro, a reformulação das universidades de Coimbra, do Porto e de Lisboa, que contavam com novos edifícios, novos professores e novos programas. Posto isto, a educação foi sem dúvida um dos principais baluartes, uma das principais ideias da Primeira República. Também era uma forma de recuperar o atraso de Portugal em relação ao panorama europeu. Portugal entrava, então, no ritmo de vida do século XX e ao mesmo tempo comparava-se agora, a nível de igualdade, com as academias europeias. No entanto, nem tudo são rosas e Portugal também passou por graves dificuldades económicas que de facto foram muito prejudiciais ao contexto republicano. O déficit era desequilibrado e as contas públicas de facto tinham muito mais despesas do que mais receitas. A população começou também a viver na miséria e a Primeira República paulatinamente perdeu as suas classes de apoio, nomeadamente a classe média e os operários. Com tudo isto, a participação na Primeira Guerra Mundial também prejudicou o balanço português e as contas públicas agravaram-se novamente. A inflação agravou e o custo de vida tornou-se muito mais elevado. Em 1919, houve uma tentativa de restauração da monarquia frustrada por Paiva Conceiro, mas mostrava muitas das vezes a falta de unidade do ponto de vista nacional. No dia 28 de maio de 1926, a República chegava ao fim com um golpe de Estado liderado por Gomes da Costa e outros militares que se tinham pronunciado contra o regime republicano em Braga e que foram paulatinamente derrubando as estruturas ligadas à República. Chegados a Lisboa, dissolveram o Congresso, ou seja, o Parlamento, destituíram Bernardino Machado e implementavam agora ditadura militar.
Chegava ao fim a República e inaugurava-se aquilo que seria o advento do próprio Estado Novo. Bem, malta, qualquer dúvida, deixem nos comentários. Adeus a todos.